E aí, pessoal, beleza? Vamos continuar então, agora na nossa próxima aula da nossa segunda semana do curso livre de produção de embutidos, tá? Hoje nós vamos falar das etapas da produção de embutidos, tá bom? Vocês vão ver que alguns dos conceitos que a gente abordou nos ingredientes eu vou retomar aqui nessas principais etapas, tá? Bom, vejam, eu coloquei a primeira etapa, a pesagem dos ingredientes. Vocês lembram quando eu falei lá do sal de cura, da importância da pesagem para o sal de cura? Lembram? Então, por isso que eu coloco essa primeira etapa, porque ela é determinante para a qualidade do seu embutido, tá certo? Qualquer erro nessa etapa de pesagem, você coloca a perder todo um processo de produção. Você imagina numa indústria, vai fazer lá beneficiar de uma vez só 500 quilos de linguiça. E um erro de pesagem compromete 500 quilos de linguiça. Se você vende essa linguiça para o mercado consumidor no varejo vamos colocar aqui R$ 5 o quilo, tá? 500 vezes 5, vocês fazem a conta, tá? Então, vejam, qualquer erro de pesagem pode ser irreparável a perda, tá? Então, a pessoa que vai estar responsável pelo processo de pesagem, ela tem que ser bem treinada, ela tem que ser capacitada para fazer esses cálculos bem feitos, tá? Normalmente a indústria faz o controle do processo de todas as formulações dos seus produtos. Lembra que eu falei lá no comecinho da aula anterior que qualquer formulação tem que ser aprovada pelos órgãos oficiais? Então, pois é. Então a indústria, o que ela faz? Ela monta o processo de todos os seus produtos e as formulações dos seus produtos. Por exemplo, linguiça suína, quanto que vai ser de carne, quantos por cento que vai ser de carne, quantos por cento vai ser de sal, quantos por cento vai ser de pimenta, quantos por cento vai ser de aditivos X, Y, Z, tá? E ela monta a formulação padrão, tá certo? Para facilitar para o pessoal na hora de formular, às vezes eles se preparam com base nessa formulação geral, eles vão e preparam uma formulação para 10 quilos de um produto, para 100 quilos, para 1.000 quilos, para 250 quilos, percebem? Então você monta uma formulação geral com base em percentual e aí você faz isso para uma formulação que você tem maior costume de fazer, mais costume de fazer, tá? 5 quilos, 10 quilos, tá bom? Então já deixa essa formulação prontinha, para evitar problema de pesagem, tá? Manutenção dos equipamentos também é essencial, tá? Um equipamento desse descalibrado, erros de 5%, 2%, 3% para mais ou para menos, você pode ter o quê? Produtos despadronizados, tá? Eu comprei um produto hoje ali no mercado, uma linguiça, tá? Voltei e comprei um mês depois a mesma linguiça no mesmo lugar e eu achei que teve mudança no sabor, estava mais salgado ou estava com menos sal, mais sossa, me gera desconfiança para poder comprar de novo o produto, tá? Então, muito cuidado com essa etapa de pesagem. Uma outra etapa importante no processo de produção de embutidos é a moagem ou trituração, tá? O que é a ideia? Eu vou pegar um pedaço de carne deste tamanho e vou triturar, moer ele em pequenos pedacinhos de carne, tá? O que eu vou fazer então? Uniformizar o tamanho do meu produto, da minha partícula de carne, tá? Esses pedaços menores facilitam eu diluir, homogeneizar, distribuir os ingredientes naquela massa,
tá? Então, a dispersão, a homogeneização, a mistura, que é a próxima etapa, vai ser favorecida. E um outro benefício da moagem é melhorar a maciez e a textura do embutido, tá? Então aqui eu até estou colocando disco versus corte carne usado. Então você imagina aí quem faz hambúrguer, nosso colega aí do Chebas, né, Danilo, ele faz hambúrguer, então ele deve ter os cortes carnes prediletos dele para fazer os hambúrgueres dele, tá? Então a gente tem visto no mercado, o pessoal tem até usado isso como marketing, né, Danilo? Hambúrguer de picanha, hambúrguer de pernil, né? Tem surgido umas propagandas, um marketing em cima disso aí, para atrair o consumidor. Vixe, deve ser gostoso um hambúrguer de picanha, né? Mas aí, o produto carne não, o corte carne vai ser importante porque tem cortes carnes que tem maior quantidade que popularmente a gente chama de nervo, de tecidos que dão maior resistência, mais dureza na carne, tá? E aí, esses cortes carnes usados para fazer um embutido, você tem que pensar nessa moagem direitinho. E aí é que entra o fator do disco, que é essa pecinha que está aqui no nosso moedor de carne, tá? Então, quanto menor os furinhos do disco, tá? Menor vai ser a partícula de carne, tá certo? E aí, se você usa um corte de carne que ele é mais duro, tem mais tecidos conjuntivos, que são aqueles nervos que a gente fala, você tem que tentar moer ele menorzinho para poder diminuir aquela dureza na hora que o pessoal vai mastigar o seu produto, tá? Ou mandar moer mais de uma vez, passar 2 vezes no moedor, também é uma estratégia interessante, tá? Porque às vezes ficou partícula de carne sem moer direito e aí você consegue melhorar isso. Isso no caso de hambúrguer, tá, gente? Mas, por exemplo, linguiça já é um pouquinho diferente. A gente costuma recomendar, melhor dizendo, pedaços mais íntegros da carne, para justamente na hora que você cortar a linguiça, ela não esfarelar na hora, né? Não esfarelar se você usar um disco muito fininho e ter pedaços de carne muito fininho na hora de fazer a linguiça, na hora de consumir a linguiça. É muito comum nas linguiças caseiras aqui em Salinas. Algumas delas moem muito fina a carne nesse disco mais comum que os açougueiros têm. E aí quando você vai cortar a linguiça, o que acontece? Ela esfarela, tá? Então o ideal é que a gente tenha pedaços maiores de carne. Então eu vou precisar usar um disco com furo maior, tá? Tem discos recomendados aí, né? Tem catálogos de disco de 30 furos, de 5 polegadas, 6 polegadas, 8 polegadas, tá bom? E tem o famoso disco rim, que é um disco que tem só 3 furos. Eu vou colocar as imagens depois para vocês no Google Classroom, poderia ter colocado aqui na aula, mas ele vai deixar pedaços de carne maior. Ele é bem recomendado para linguiça, tá? Aqui eu mostrando uma imagem ali então, do moedor, é o tradicional que a gente já conhece, tá ok? E aqui numa indústria é o triturador de carne, tá? E esse rapaz ele coloca blocos de 50 kg de carne congelados e essa máquina já tritura em pedaços menores e daqui do triturador vai para o moedor para diminuir ainda mais esse pedaço de carne. No caso, esse moedor aqui, ó, tá certo? É só em capacidade de tamanho industrial, tá? O ideal é que a gente faça a moagem em temperaturas mais baixas possível para evitar a contaminação e todo cuidado com a higiene deve ser seguido, tá? Higienização de mãos, paramentação do manipulador com touca, máscaras, tá bom? Aventais, a higienização do equipamento, tá? Isso aí tem que tomar muito cuidado para poder garantir a qualidade dessa carne moída.
A próxima etapa, depois de moer, é misturar. Qual que é a ideia da mistura? Eu já tinha falado de homogeneizar os ingredientes, tá bom? Então, a carne moída facilita a homogeneização na mistura, tá? E uma grande dica, um grande pulo do gato aqui é o processo de mistura, a fazer a carne ou essa massa agora do nosso embutido ser massageada. O que é esse massageamento da carne? Esse processo de mistura constante, ou seja, numa máquina como essa, na indústria, ou seja, na tigela aí em casa, que você vai fazer um hambúrguer, né? Você vai fazer uma linguiça para vocês, para consumo próprio. Você massagear bem, misturar bem os ingredientes, a água, o sal, os demais aditivos e vai apertando, massageando, misturando, a carne ela chega num ponto que ela fica mais grudenta. Danilo deve saber isso aí. Ela fica mais gosmenta na nossa mão. O que aconteceu nesse ponto? Nesse ponto a gente fala que a massa deu liga, né? A massa deu liga é porque as proteínas, a gente conseguiu extrair as proteínas de dentro da célula, tá? E aí elas se misturam com a água e com o sal, e se eu tiver um aditivo para melhorar a capacidade de retenção de água, ele também vai se misturar. E aí eu consigo o quê? Aumentar, potencializar a capacidade de reter a água dessa massa, o que vai contribuir e muito na maciez do embutido ou do produto carne, tá? O ideal, então, a temperatura dessa mistura não passar de 16 graus, mas ideal que fique até 10 graus Celsius. Então, ou seja, uma massa bem fria. Processo de emulsão, a gente usa essa etapa só em alguns produtos carnes, como eu falei na aula anterior, salsicha e mortadela, tá? O que acontece aqui? Eu vou misturar, vou moer aquela carne com todos os ingredientes e vou triturar tão fino, mas tão fino, num equipamento que se chama cutter, que é esse aqui, tá? Eu vou triturando aqui dentro dessa máquina, usando essa lâmina para misturar essa massa e adiciono aditivos, que nem eu falei, como emulsificante e estabilizante. Eu consigo misturar proteína, que é a carne, gordura, que também está na carne, e água, que também está na carne. Então eu consigo misturar três coisas que antes não se misturavam. Se você colocar junto aí num copo água e gordura, elas não se misturam, não é? Mas se você colocar água e óleo e misturar, bater, você cria uma emulsão, né? Maionese nada mais é do que uma emulsão, tá? A emulsão cárnea aqui então, ela é composta de proteína da carne, gordura da carne e água que você tem na carne e você pode adicionar, tá? Na formulação do seu produto carne, tá bom? Por isso que a salsicha e a mortadela tem aquela massa bem homogênea, tá? Aquilo ali é proteína, gordura e água. A quinta etapa do processamento de embutidos é embutir, né? Ou seja, o que é o embutimento? É eu colocar aquela massa, aquela mistura de carne dentro de um envoltório ou eu moldar ele, no caso do hambúrguer, de alguma forma, tá? No formato arredondado do hambúrguer ou esférico da almôndega, tá? Enfim, do quibe. E se eu coloco num envoltório, o que é um envoltório? Um recipiente, tá bom? Eu coloquei aí eu coloquei um material sobre tripas, envoltórios naturais e artificiais, deem uma olhadinha nele depois. Eu vou colocar a massa dentro desse meu envoltório. E aí o envoltório, que nada mais é que vai fazer? Dar o formato cilíndrico, esférico, tá? Que eu quero no meu embutido, tá? Importante ter cuidado, não permitir
ficar bolhas de ar na massa, tá? Então, às vezes a compressão, se você for fazer em casa, comprimir a sua massa na bandeja para tirar o máximo de ar possível, tá? Para evitar depósitos de ar que na hora de assar ou fritar vai deixar o produto não uniforme, ou durante a estocagem e armazenamento no consumidor no varejo, aquela bolha de ar gera oxidação que vai interferir na cor do produto naquele local, tá? Fica desagradável e o consumidor rejeita isso, tá bom? Aqui uma imagem do misturador de uma embutidora industrial e aqui a moça embutido um tipo de salsicha aqui num envoltório, tá certo? Bom, as principais etapas na elaboração dos embutidos eram essas que eu gostaria de chamar a atenção. Claro que depois de embutir, a gente vai o que? Agora é estocar, né? Refrigerado ou congelado, tá bom? Aí a gente vai colocar para defumar, tá certo? Que a gente vai ver a defumação mais à frente. Aí a gente vê essas outras etapas que são mais específicas nos embutidos em si, na próxima semana e na quarta semana, tá bom? Então, eu coloquei um material bem legal aí da UFLA sobre processamento de linguiças para vocês darem uma olhadinha. Vai ter um outro material também dessas etapas bem interessantes. Deem uma lida. A gente vai se falando no Google Sala de Aula. Eu vou colocar lá o fórum em atividadezinha para poder fixar esses conhecimentos. Tá? Qualquer coisa, estou à disposição no e-mail. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!